Galera, vamos aqui para mais um vídeo do canal, dia, mês e ano em operações matemáticas. Eu chegava, ainda chego, coloco na lousa, hoje slides, né, já faz um tempo. Entretenimento, rever, reaprender, né, depende do curso do semestre. E no caso aqui era o que é que você tem aqui? Esse negócio de YVETs, o que é que está acontecendo? O que é que você tem aqui para nós? Então é o seguinte, aqui nós estamos tratando de YVETs, né? Coisa de função do segundo grau. Como é que é mesmo a função do segundo grau? A função do segundo grau, ela tem lá uma expressão YF de x que vai ser o quê? AX quadrado mais BX mais C. Uma função completa do segundo grau. Então, quando a gente pensa em função do segundo grau, vamos pensar nessa expressão. Aqui é o seguinte, o A é diferente de zero. Ok, tá? O A é diferente de zero. Em termos de gráfico, a função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. É uma parábola de concavidade voltada para cima, esse é o desenho mais ou menos, ou de concavidade voltada para baixo. Ok? Isso em termos de gráficos. Tem lá o plano cartesiano, lembra disso? Se esse A aqui for positivo, a concavidade da parábola é para cima. Se esse A for negativo, menor do que zero, a concavidade é para baixo. E quando se trata de concavidade de uma função de uma parábola, a gente tem uns caras chamado vértice. Tá? Esse vértice, ponto, que é um ponto, né? Trata-se de um para-ordenado chamado ix vértice e y vértice, que vocês lembram aí, né? Esses vértices é um ponto, tá? Da parábola, é lá exatamente no pico ou no vale, né? Dessa parábola, e é um ponto chamado x-vértice, que é o valor do domínio, né? Que é o valor de x, e o y, que é a imagem, que está lá no contradomínio. Ok? E para calcular esse x vértice e y vértice tem algumas formas. Tá? Eu não conheço o delta. Vamos lembrar o seguinte. E quando ainda estou falando de função do segundo grau, parábola, plano cartesiano, vértice, vamos pensar lá que a gente precisa às vezes de uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Que é lá o menos b mais ou menos a raiz quadrada de um cara chamado delta, né, chamado delta discriminante sobre 2a. E esse delta é calculado como sendo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, a gente relembrou aqui, nós relembramos da cara da função, quando era completa, porque tem as incompletas, graficamente é uma parábola de concavidade para cima ou para baixo, tem um cara chamado vértice, que é calculado, tal, o A tem que ser diferente de zero, se A é positivo, concavidade para cima, se o A é negativo é para baixo, a fórmula de Bhaskara, né, e o delta aqui. Então é assim, para a gente calcular, né, alguma das maneiras, né, o y-vértice é calculado da seguinte forma: y-vértice vai ser igual, né, o menos delta ou discriminante sobre 2a. Opa, volta aqui, sobre 4a, tá? Sobre 4a, ok? É assim calculado, tá bom? Então, o nosso y-vértice aqui vai ser igual. É o para-ordenado, um dos valores que é o para-ordenado lá do vértice. Aqui é menos, então está aqui menos 92, com esse menos mais 92. Sobre, aqui o A vale 1, 1 vezes 4 é 4. E aí a gente tem que o nosso y-vértice vai ser igual. Esse 94 dividido, quer dizer, 92 por 4 dá 23. Faz a sua continha aí, que é isso que vai acontecer. E aí o nosso mês, melhor, dia está errando bastante, hein? O nosso dia vai ser igual ao dia 23 de um determinado mês, que já já a gente vai, né, determinar. Ok?
E aí, se tratando de mês, vem novamente a questão aqui de um tal chamado x-vértice, que a gente já viu aqui, que é um do par ordenado do vértice de uma parábola, já vimos aí, relembramos tudo isso. E como se calcula o x-vértice de uma parábola, já que a gente já sabemos que é o vértice da parábola, função do segundo grau, gráfico, tal. Vai ser calculado como sendo menos b sobre 2As. É assim que é calculado, né? Que tem a ver, claro, com esse carinha aqui, ó. Tá? Menos b sobre 2A. Ok? E aí a gente tem o seguinte, ó. O x-vértice vai ser igual. O b aqui é 16 positivo, então vai ficar menos 16. O a vale menos 1, então multiplica por 2, dá menos 2. E como consequência disso, deste cálculo, a gente vai ter 8 como resposta. Perfeito? Ok? E, portanto, 8 não é a mesma, não vamos falar aqui que é a mesma função, tá? Aqui eu lembrei de tudo isso, x vértice e y vértice, mas não estou falando da mesma função. Tá? E aqui o x vértice, que é 8, é o nosso mês. O mês é o mês 8. Ok? Certo? Certo. Não? Ah, vai. Então, nós relembramos aqui em dia e mês, função do segundo grau, a cara da função, o que, que acontece com algumas situações. Tá certo? Vamos então para o nosso ano. Ah, pá, aqui saiu um pouco exagerado, ó. Já elimina isso aqui não vai, né? O interrogação igual não está dentro da raiz grandona aqui. Era o que, que você tem aqui para nós como tudo isso aqui era? Você já fez aqui com, vamos fazer de vermelho, vai. Você já fez aqui com azul, vamos mudar. Então aqui é o seguinte, ó, eu tenho uma operação aqui que está dentro da raiz cúbica, que tudo isso está dentro da raiz de índice 6. Aqui é índice. Então eu vou transformar tudo isso. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é transformar tudo isso em uma raiz. Como você tem uma raiz dentro da raiz, você vai multiplicar os índices. 6 vezes 3, 18. Aqui vai ser 18. E aqui dentro, né, que a gente já transformou isso aqui em uma única raiz, eu tenho aqui tudo que está aqui dentro elevado a 18, que eu já poderia eliminar, mas eu vou deixar aqui por enquanto. Aí eu vou calcular isso aqui, vou trabalhar aqui. Dia ao quadrado. Então é 23 elevado ao quadrado. Mas, aí você tem aqui uma raiz quadrada, onde o m é mês, que é 8, 8 elevado a 6, mais 2 elevado a 10, que é o famoso 1024, menos 2 vezes o dia, vou deixar aqui que é 23, mais 3. Nossa, era criatividade. É para a gente trabalhar, né? Lembrar de algumas operações básicas. E aí nós já vimos que este cara e esse são iguais. Então, tudo isso elevado a 18 na raiz aqui de índice 18. Então, isso aqui a gente simplifica. Vai sobrar o que está aqui. E o que está aí é o que era, que nós temos aí. 23 ao quadrado, aí você calcula 23 ao quadrado, faz sua continha, que é o 529. Mas, o que você tem aqui? Aqui é o seguinte, olha, eu posso muito bem, ó, aqui é 2, simplifica com 6 aqui, né, por 2 dá 1 e 6 por 2 é 3. Então vai ficar 8 a terceira, aí você vai pegar e calcular o 8 a terceira, e o 8 a terceira é 512, perfeito? 512, mais o 1024, menos 2 vezes 23, que é 46, mais 3. Tudo isso, certo? Vou colocar um igual aqui e a gente vai somar tudo isso. Ó, 529 mais 512 mais 1024 menos 46 mais 3. Opa! O que deu aqui? O 2022, certo?
certo? Então foi mais criatividade, né? Operar aqui com radical de radical, com expoente, né? E outras coisas mais. E aí nós temos como ano, né? O ano de 2022, ok? Ah, era, precisava colocar aqui embaixo esse negócio? Precisa, é bom. E finalmente tudo isso aqui vai ser dia 23, o mês que é 8 e o ano 2022. Vai ser tudo isso. Então aqui era para rever mesmo, essa é a ideia, essa é a proposta do dia, mês e ano desta forma de operação, tá bom? Então se inscreva no meu canal, aprendeu bastante matemática, só aqui, hein? Então abraço.